Bom dia a todos. Agradecer o convite por estar aqui hoje com vocês. Sem conflito de interesse. Bom, a hepatite B no Brasil, de 1999 a 2017, são 218 mil casos diagnosticados, com uma taxa de detecção em 2017 de 6,5 casos a cada 100 mil habitantes, e a prevalência do HBsAg é em torno de 0,4%. Algumas regiões essa prevalência é maior, principalmente aqui em áreas indígenas da Amazônia, sendo maior que 8%, no sudeste do Pará e também do oeste do Paraná. Em 2009, seriam 750 mil pessoas portadoras do HBsAg, na prevalência de 0,4%. Hoje deveremos estar acima de 800 mil casos. É uma doença que pode evoluir para cirrose, evoluir para carcinoma hepatocelular. E quais seriam os fatores de progressão? Seriam os fatores relacionados ao hospedeiro, uma idade maior que 40 anos, sexo masculino, história familiar de carcinoma hepatocelular, raça africana e asiática. Os fatores relacionados ao vírus, HBV, níveis elevados de carga viral, a demora na conversão do HBeAg e também o genótipo C e D. E os fatores ambientais, principalmente da co-infecção com HIV, com o vírus Delta e com o vírus da hepatite C. O consumo de álcool, tabagismo e também os pacientes obesos e com diabetes. Bom, o último protocolo foi em 2011, e esse protocolo, que foi publicado em 2016, revisado em 2017, ele começou a ser elaborado em 2014. Ele teve a participação do Comitê Técnico Assessor, que existem profissionais médicos da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, o Mário Pessoa é um deles que está aqui presente. E esse protocolo de 2017, ele leva principalmente as orientações terapêuticas e diagnósticas. Do ponto de vista de diagnóstico, a partir de 2011, começaram a ser liberados testes rápidos de HBV, com uma sensibilidade acima de 99% e também uma especificidade acima de 99%. Com isso, se faz mais diagnóstico, se trata precocemente, e com isso se consegue evitar a evolução da doença para cirrose e para carcinoma hepatocelular. Em 2018, 28 mil pacientes em tratamento. É uma doença dinâmica. No protocolo anterior, se falava em 4 fases: a fase da imunotolerância, a fase imunoreativa, a fase do portador inativo e a fase da reativação. Nesse protocolo atual, se coloca a 5ª fase, que é a fase HBsAg negativa. Aquele paciente HBsAg negativo, anti-HBC positivo, ele tem ou não o anti-HBs, e através, quando ele acaba recebendo drogas imunossupressoras, quimioterápicos, ele pode ter uma reativação viral. Esse paciente, apesar de ele ter LT normal, não ter doença hepática, mas uma carga viral muito baixa, o cccDNA deve estar presente no hepatócito e ele acaba reativando. O ISO acabou mudando essa nomenclatura na última diretriz, de 2017, onde eles colocam a infecção crônica em pacientes o paciente portador inativo, que seria o HBeAg negativo, e no paciente imunotolerante, que tem o HBeAg positivo, chamado também de infecção crônica. Já nas fases onde tem a imunoreativa e na fase de reativação da doença, seria aí sim a hepatite crônica B. Mas o nosso protocolo e a ACLD não aderiu até agora a essa nova nomenclatura. Aqui. O objetivo da terapia, por que tratar, seria melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes, prevenir a evolução da doença para carcinoma hepatocelular, diminuir a transmissão materno-fetal, a reativação do vírus B, prevenção e tratamento das manifestações extrahepáticas e a reversibilidade do estágio de fibrose. O resultado ideal seria
a perda do S com a perda do S com ou sem a conversão para anti-HBS. Nós sabemos que isso é raro, então outros desfechos poderiam ser atingidos, como a soroconversão do E, a redução da carga viral e a normalização da LT. Bom, do ponto de vista do tratamento, as indicações do protocolo, existe a indicação independente da LT, carga viral e HBeAg, sem antígeno delta, que seria o HBeAg positivo e a LT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade, e também o HBeAg positivo e adultos com idade superior a 30 anos. No HBeAg negativo, carga viral acima de 2.000 e LT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. Bom, do ponto de vista do E positivo, com LT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade, nós temos que saber que nem toda LT elevada é consequência do HBV. Então, excluir outras causas de LT elevada seria fundamental. Do ponto de vista do E positivo e adultos com mais de 30 anos, nós sabemos que nessa fase de imunotolerância, 85% dos pacientes eles acabam tendo a soroconversão entre 15 e 39 anos de idade. Embora 10% desses pacientes, nessa fase de imunotolerância, eles possam ter uma fibrose significativa, uma doença significativa, o risco aumenta acima de 40 anos de idade. O protocolo brasileiro fala em 30 anos, o protocolo europeu também fala em 30 anos e o protocolo americano fala em 40 anos como limite de idade. Não há evidências ainda que o tratamento precoce nessa fase de imunotolerância reduz os riscos de carcinoma hepatocelular, cirrose hepática e óbito. Esse estudo é um estudo bem interessante, indivíduos HBeAg positivo, carga viral alta, ALT normal, média de idade de 33 anos, 90% asiáticos, 2 grupos, um grupo recebendo tenofovir e outro grupo recebendo associação de FTC com tenofovir, sendo que a supressão viral foi maior no grupo da terapia combinada, chegando a ser em torno de 70%, com 45% com monoterapia com tenofovir. Do ponto de vista da soroconversão de E, foi muito baixo nos 2 grupos, chegando a 5% com tenofovir usado em monoterapia. Então, a conclusão do estudo é que o tratamento de rotina com antivirais de pacientes E positivo, com carga viral alta e LT normal, não é sustentado por estudos atuais. Então, a indicação da terapia antiviral nesses pacientes deveria ser baseada na histologia hepática nessa população. Então, pacientes E positivo, ALT normal, seria importante esclarecer antes de tratar. A elastografia transitória hepática ou biópsia hepática num paciente acima de 30 ou 40 anos de idade e tratar se ele tiver uma inflamação ou uma fibrose significativa. Outras indicações independente da LT, independente do HBeAg e independente da carga viral. História familiar de hepatocarcinoma, há manifestações extrahepáticas, as coinfecções com o vírus HIV e o vírus HCV, hepatite aguda grave, a reativação da hepatite B crônica, cirrose hepática, insuficiência hepática, uma biópsia metavir maior ou igual a 2F2 ou elastografia transitória hepática acima de 7. E a prevenção da reativação viral em pacientes que fazem uso de imunossupressores ou quimioterapia. Do ponto de vista da coinfecção HBV e HIV e HBV-HCV, seria importante realmente avaliar caso a caso. No ponto de vista da cirrose hepática, o protocolo anterior falava que deveria ser tratados pacientes que tivessem uma carga viral acima de 200 unidades.
Nesse não. Independente da carga viral, esse paciente deve receber tratamento. Tanto o ISO quanto o SLD fala que a carga viral pelo menos teria que ser detectável. E quanto à elastografia maior que 7? No ISO, os diretrizes agora de 2017 e 2015, eles colocam a importância da elastografia transitória hepática, que em fibrose avançada ela é o melhor marcador do que os biomarcadores. Melhor também com carga viral acima de 2.000 e LT normal. E é importante também para excluir aqueles pacientes que têm, excluir fibrose, em pacientes HbA negativo, com carga viral menor que 2.000 e a LT normal. E não usar em pacientes que têm LT acima de 10 vezes o limite superior da normalidade. E eles fazem uma proposta desse algoritmo, onde o indivíduo com hepatite B, e quando ele apresenta LT normal, a elastografia, quando está entre 6 e 9, seria uma zona cinzenta. Então, haveria necessidade, independente do status do HbE, independente da carga viral, se avaliar a histologia desse paciente, o grau de fibrose. Já acima de 9, num paciente com LT normal, esse paciente deve ter uma fibrose acentuada ou até cirrose. Ele deveria receber tratamento independente do status de E e da carga viral e também fazer um screening para carcinoma hepatocelular e de varizes de esôfago. Já nos pacientes com ALT elevada, mas menor que 5 vezes o valor superior de normalidade, a zona cinzenta seria entre 9 e 12, e pacientes com grau acentuado de fibrose ou até cirrose acima de 12. Nas diretrizes do ISO, quais seriam as indicações de tratamento? Eles fazem tanto para E positivo quanto para E negativo, devem ser tratados pacientes com carga viral acima de 2.000, ALT maior que o limite superior da normalidade e ou inflamação moderada ou fibrose. No paciente com cirrose compensada e descompensada, com carga viral detectável, independente de ALT. E no paciente com carga viral acima de 20.000, ALT 2 vezes o limite superior da normalidade, independente do grau de fibrose. E poderiam ser tratados aqueles pacientes com infecção crônica e história familiar de carcinoma hepatocelular, ou cirrose, ou manifestação extrahepática. E também o imunotolerante, quando ele tem uma idade acima de 30 anos, também independente do grau da fibrose, poderia ser tratado, não que ele deveria ser tratado. E eles se baseiam o tratamento em 3 critérios: os níveis de carga viral, os níveis de ALT e a gravidade da doença. No nosso protocolo, o que há de novo é que for excluído lamivudina, só ficou para tratamento de crianças e adolescentes, e o adefovir, por causa da barreira genética e efeitos adversos, e o interferon convencional. Então, o PEG-interferon alfa, a indicação é com paciente com HbA positivo, ALT elevada e sem contraindicação. Pacientes abaixo de 60 anos de idade também poderia ser uma indicação, e também o genótipo. Nós sabemos que os genótipos A e B respondem melhor, mas nenhuma das diretrizes, seja europeias ou americanas, colocam esses exames como rotina para se tratar o paciente. O tenofovir, como primeira opção, com HbA positivo, com contraindicação ao PEG-interferon, todos E negativo e gestantes. O entecavir, pacientes com doença renal crônica, doença óssea, cirrose, uma indicação relativa, e imunossupressão, uso de imunossupressores e quimioterápicos. Do ponto de vista da resistência viral, pode ser primária ou adquirida. Primária quando existe uma resposta com queda menor que um log após 6 meses no início do tratamento, e adquirida quando ocorre a supressão viral, mas depois aumenta mais que um log da carga viral em relação a menor, ou um aumento de ST e LT. E o que fazer? PEG-interferon, não há resistência. Tenofovir não é descrito até o momento, mas pode se associar ao entecavir.
O entecavir associar tenofovir por 1 ano, depois só monoterapia com tenofovir. O adefovir trocar por tenofovir ou entecavir. E a lemivudina trocar por tenofovir. Isso também, de novo, no protocolo, é a questão da reativação viral quando se usa imunossupressores ou quimioterápicos. Podendo ser, o paciente HBsAg é aquele que tem maior probabilidade de ter a reativação viral, mas o paciente S negativo, anti-HBC, independente de ter anti-S positivo ou não, o uso de drogas, principalmente oncohematológicas, como o rituximab, como o alentuzumab, né, que são drogas usadas para linfoma não Hodgkin, leucemia linfocítica crônica, esses pacientes podem ter uma reativação viral e devem receber um tratamento profilático antes ou associar no início também desses imunossupressores. E deve manter pelo menos 12 meses após a suspensão do rituximab. Tem a diretriz também americana e europeia, fala que você pode manter até 18 meses esse antiviral com essa finalidade. A droga de escolha no nosso protocolo é o entecavir. Eu gostaria de colocar aqui esse estudo, que é um estudo bem interessante, recente, que saiu no Gastroenterology de 2017, onde no indivíduo HBsAg, que faz a quimioembolização transarterial, também por um carcinoma hepatocelular, ele poderia receber, ele tem um grau alto de reativação, e ele poderia receber a profilaxia. Nós estamos vendo cada vez mais o uso de imunobiológicos, principalmente para tratar artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, doença de Crohn, esclerose múltipla, e realmente os reumatologistas têm que ter o conhecimento da possibilidade da reativação do vírus V. Nesse artigo também, eles acham o risco muito baixo de azathioprina e methotrexate, onde nenhuma profilaxia poderia ser indicada. E eles falam que poderia ser utilizado tanto o entecavir quanto o tenofovir. Do ponto de vista do tratamento da hepatite delta, nesse protocolo também existe mudança, onde se o paciente não tiver contraindicação para PEG-interferon, ele deve usar o PEG-interferon 2A, 180 microgramas por semana, associado a entecavir ou tenofovir por 48 semanas, sendo que, se a atividade da doença persistir, ou a elevação da ST ou ALT, ele deve renovar esse tratamento por mais 48 semanas e depois manter só com entecavir e tenofovir. Se houver contraindicação para o uso de PEG-interferon, o tratamento seria entecavir ou tenofovir. O que poderia melhorar nesse protocolo? Eu acho que o protocolo teve um avanço significativo, né, mas existem alguns pontos que eu já coloquei anteriormente, mas que poderiam ser reavaliados. As condutas e indicações de tratamento, principalmente porque, na maioria das vezes, o tratamento é infinito. A conduta em pacientes com viremia residual, aquele paciente que tem um declínio da carga viral, depois ele mantém um platô, e também ele tem uma falha, e pode ter também a falha em alcançar o HBV indetectável, isso após 96 semanas de tratamento. A SLD indica monoterapia com entecavir ou tenofovir, com viremia persistente menor que 2.000, independente dos níveis de LT. E o acompanhamento de pacientes que foi suspenso o tratamento também deveria ser abordado. Critérios para reiniciar a terapia antiviral nos pacientes com recidiva após suspensão. A conduta também na gestação e pós-parto, tanto o ISO quanto o SLD fala em tratamento da gestante no 3º trimestre, quando a carga viral é acima de 200.000 unidades internacionais, e esse tratamento pode acontecer até após 4 a 12 semanas após o parto. E também o monitoramento do carcinoma hepatocelular, porque 30% a 50% dos carcinomas hepatocelulares por HBV ocorrem sem cirrose. E nós estamos acostumados a fazer screening com ultrassom e alfa-fetoproteína a cada 6 meses nos pacientes cirróticos. E quais seriam as categorias para que nós pudéssemos fazer esse monitoramento?
o asiático ou negro, do sexo masculino acima de 40 anos, mulher asiática com mais de 50 anos, um membro na família de primeiro grau com carcinoma hepatocelular e pessoas com infectadas com vírus Delta, HIV, HCV e também doença gordurosa. Era isso. Muito obrigado.